Capítulo 1. Março de 1824. Cambridge, Inglaterra. Lady Honoria Smythe Smith estava desesperada. Desesperada por um dia ensolarado, desesperada por um marido, desesperada por um novo par de sapatos, pensou com um suspiro exausto enquanto baixava os olhos para as sapatilhas azuis arruinadas. Sentou-se pesadamente em um banco de pedra do lado de fora da loja de tabaco do Sr. Hilleford para cavalheiros exigentes e apoiou as costas na parede, tentando desesperadamente, aí estava a terrível palavra mais uma vez, manter o corpo todo sob o toldo. Caía um toró. Não estava chuviscando ou apenas chovendo. Era um aguaceiro, um temporal, uma tempestade torrencial. Chovia a cântaros, bacias, tinas. Àquela altura, ela não ficaria surpresa se uma banheira desabasse do céu. E fedia. Até então, Honória considerava o odor de charutos o pior cheiro do mundo. Mas não, bolor era pior. E a loja de tabaco do Sr. Hilleford para cavalheiros que não se importavam se seus dentes ficassem amarelos, tinha uma camada negra suspeita alastrando-se pela parede externa, que cheirava como a morte. Sinceramente, ela poderia estar em uma situação pior? A chuva levara 30 segundos para ir de um pingo a uma torrente. O resto do grupo com quem fizera compras estava do outro lado da rua, deliciando-se com o estoque do empório elegante de fitas e adereços da senhorita Pilaster, que, além de ter todo tipo de mercadorias divertidas e belas, tinha um perfume muito melhor do que o do estabelecimento do Sr. Hilleford. A senhorita Pilaster vendia perfume, pétalas secas de rosas e pequenas velas com aroma de baunilha. O Sr. Hilleford cultivava bolor. Honória suspirou. Assim era a sua vida. Ela se demorara demais diante da vitrine de uma livraria e assegurara às amigas que as encontraria na loja da senhorita Pilaster em 1 ou 2 minutos, que se tornaram 5, e então, no exato momento em que Honória estava se preparando para atravessar a rua, os céus se abriram e ela não tivera escolha senão se refugiar sob o único toldo no lado sul da Cambridge High Street. Honória ficou olhando melancólica para a chuva, vendo-a empoçar a rua. As gotas acertavam os paralelepípedos com uma força tremenda, esguichando como minúsculas explosões. O céu escurecia mais a cada segundo, e como bem conhecia o clima inglês, ela sabia que o vento começaria a qualquer momento, transformando o lugar em que estava em um abrigo completamente inútil. Seus lábios se estreitaram em uma expressão deprimida, e ela levantou os olhos semicerrados para o céu. Seus pés estavam molhados. Estava com frio. E nunca, jamais em sua vida, saíra das fronteiras da Inglaterra. Portanto, conhecia sim o clima inglês e sabia que em 3 minutos se encontraria em um estado ainda mais lastimável do que o atual, o que de fato não havia pensado ser possível. Honória? Ela baixou os olhos, confusa, e voltou-os para a carruagem que acabara de parar à sua frente. Honória? Conhecia aquela voz. Marcos? Ah, céus! Era só o que faltava para completar seu tormento. Marcus Holroyd, o conde de Chatteris, feliz e seco em sua carruagem luxuosa. Honória percebeu que estava boquiaberta, embora não soubesse por que ficara surpresa. Marcus morava em Cambridgeshire, não muito longe da cidade. Além disso, se alguém iria vê-la quando estava parecendo um cachorro molhado e desgrenhado, sem dúvida seria Marcos. Santo Deus, Honória, disse ele,
olhando para ela com severidade naquele seu modo presunçoso tão típico. Você deve estar congelando. Ela conseguiu dar de ombros muito levemente. Está um pouco fresco demais. O que está fazendo aqui? Arruinando meus sapatos. O quê? Fazendo compras, respondeu Honória, e indicou o outro lado da rua, com amigas e primas. Não que as primas dela também não fossem suas amigas, mas tinha tantas que mereciam uma categoria própria. A porta da carruagem foi aberta. Entre, falou ele. Não, entre, por favor, ou por favor, precisa se secar. Apenas entre. Outra moça talvez houvesse jogado os cabelos para o lado e dito: Você não manda em mim. Outra ainda, um pouco menos orgulhosa, poderia ter pensado isso, mesmo se não tivesse coragem de falar em voz alta. Mas Honória estava com frio e valorizava mais o conforto do que o orgulho. Além do mais, aquele era Marcus Holroyd e ela o conhecia desde pequena. Desde os 6 anos, para ser mais precisa. Aquela também fora provavelmente a última vez que conseguira se mostrar em vantagem, pensou Honória, fazendo uma careta. Aos 7 anos, ela atormentara tanto Marcos e o irmão Daniel que os dois começaram a chamá-la de Mosquito. Quando ela alegou receber aquilo como um elogio, que adorava o som exótico e perigoso do apelido, eles deram uma risadinha debochada e passaram a chamá-la de Carrapato. E Carrapato ela fora desde então. Marcos também já a vira mais molhada do que aquilo. Aliás, encharcada. Quando Honória tinha 8 anos e pensara estar bem escondida entre os ramos do velho carvalho em Whipple Hill, Marcos e Daniel haviam construído um forte na base da árvore, onde não era permitida a presença de meninas. Ao descobrirem Honória, jogaram seixos na garota até ela perder o apoio e cair. Lembrando-se do episódio, ela se dava conta de que não deveria ter escolhido ficar em cima de um galho que se debruçava sobre o lago. Porém, Marcos a resgatara, bem mais do que Daniel já fizera por ela. Marcus Holroyd, pensou Honória, melancólica. Ele estivera presente ao longo de praticamente toda a vida dela. Antes de ser Lord Chatteris, antes de Daniel se tornar Lord Winstead, antes de Charlotte, a irmã mais próxima de Honória em idade, ter se casado e saído de casa. Antes de Daniel também partir. Honória? Ela ergueu os olhos. A voz de Marcos era impaciente, mas sua expressão mostrava uma ponta de preocupação. Entre, repetiu ele. A moça assentiu e obedeceu. Pegou a mão dele e aceitou sua ajuda para entrar na carruagem. Marcos, disse Honória, tentando se acomodar no assento com toda a graça e despreocupação que exibiria em uma elegante sala de visitas, apesar das poças d'água aos seus pés. Que surpresa adorável vê-lo! Ele apenas a encarou, franzindo ligeiramente as sobrancelhas escuras. Honória sabia que Marcos estava tentando decidir qual era o modo mais eficiente de repreendê-la. Estou hospedada na cidade com os Royals, explicou ela, embora ele nada houvesse perguntado. Ficaremos por 5 dias. Cecily Royal, minhas primas Sarah e Iris e eu. Honória aguardou um momento por algum lampejo de reconhecimento nos olhos dele. Você não se lembra delas, não é? Você tem muitas primas, argumentou ele. Sarah é a de cabelos cheios e escuros. Olhos também. Olhos cheios? Murmurou Marcos, abrindo um sorrisinho. Marcos! Ele riu. Muito bem. Cabelos cheios, olhos escuros. Iris é muito pálida. Cabelos louro-avermelhados? Tentou ela. Ainda não se lembra. Ela vem daquela família de flores. Honória se retraiu. Era verdade que tio Edward e tia Maria
Haviam batizado as filhas com nomes de flores: Rose, Marigold, Lavender, Iris e Daisy. Rosa, Calêndula, Lavanda, Íris e Margarida. Sei quem é a senhorita Royal, falou Marcos. Ela é sua vizinha. Tem que saber quem é. Ele apenas deu de ombros. De qualquer modo, estamos aqui em Cambridge porque a mãe de Cecily acha que poderíamos usufruir de um aperfeiçoamento. A boca de Marcos se curvou em um sorriso vagamente zombeteiro. Aperfeiçoamento. Honória se perguntou por que as mulheres sempre precisavam de aperfeiçoamento, enquanto os homens iam para a escola.